Bem-vindos ao podcast Estuda Comigo. Eu sou Vitor Bueno e hoje vamos tratar do tema Antiguidade Ocidental. Se você já se interessou, aumenta o volume e se liga no podcast. Na aula de hoje, eu preparei alguns temas para poder explicar esse assunto tão amplo que é a Antiguidade Ocidental. Vou dividir elas em duas partes, duas para poder falar sobre o mundo grego e duas para poder explicar melhor o mundo romano. Então, na aula de hoje, o principal é contextualizar, entender o que está acontecendo e principalmente entender toda a formação da Grécia Antiga, toda a formação do povo heleno, né? Era assim que eles se denominavam. Então vamos começar, né? A formação se dá pela migração de povos indo-europeus, como os aqueus, os jônios, os dórios, entre outros. Vindos da Ásia Menor, tinham em comum a ideia de origem, através do deus heleno. Ou seja, eles eram descendentes de helenos e simplesmente esses povos, os aqueus, os jônios, eles eram uma clã do deus heleno, ou seja, eram todos descendentes, né? A localização da Grécia Antiga, primeiro, quando a gente fala de Grécia, a gente já lembra logo da região sul da Península Balcânica, região montanhosa, ao seu redor o mar Egeu. Península é quase uma ilha. A península é como se fosse uma ilha, porém ela não tem todos os seus lados cercado por água. Tem 3 lados cercados por água e um dos seus lados tem contato com uma porção de terra, né? Então ele não chega a ser uma ilha, ele não é cercado por todos os seus lados. E hoje em dia a Grécia ela se limita a somente essa região que antigamente se encontrava a Grécia peninsular e a Grécia continental. E por que eu digo isso? Ela é dividida, ou melhor, era dividida em 4 partes. Um detalhe interessante, porque pra gente grego é quem está lá na Grécia, né? Quem nasceu no lugar, quem é habitante de determinada localidade. Mas antigamente o conceito era bem mais amplo. Grego era simplesmente quem falava o idioma, ou melhor, heleno, né? Eles se denominavam helenos. E a Grécia a Grécia Antiga é dividida em 4 partes. A Grécia peninsular, também conhecida pela região do Peloponeso, com as principais cidades-estados sendo Micenas e Esparta. A Grécia continental, com a região da Ática, tendo a cidade mais famosa, a cidade de Atenas. A Grécia oriental, também denominada de Ásia Menor, as cidades-estados mais conhecidas são Mileto e Éfeso. E também a Grécia insular, denominada de Ilhas Gregas, tendo a ilha de Creta como a mais famosa e também a de Delos. Toda essa divisão nessas 4 partes, cada uma dessas partes tem o seu apogeu e o seu declínio. Até um certo tempo, até meados de 1905, acreditava-se que as primeiras migrações haviam sido para a península, para a Grécia peninsular, né? A partir dali da cidade de Micenas, né? com povos micênicos, povos aqueus, formando a cidade de Micenas. Porém, esses povos vindo da Ásia Menor primeiro se estabeleceram em Creta. Os cretenses tendo o nome de minoicos. Essa civilização só foi constatada realmente no ano de 1905 com as pesquisas e escavações do arqueólogo Sir Arthur Evans.
Ele, mais precisamente na ilha de Creta, na região de Knossos. Ele encontrou palácio e muito mais que isso, encontrou uma civilização inteligente e altamente sofisticada. Muito mais que se esperava, né? Se esperava encontrar na ilha de Creta, e assim, com essas descobertas, acabou confirmando os relatos do poeta Homero, né? O poeta mais famoso do mundo grego, com as suas histórias épicas, poesias épicas, Ilíada e Odisseia, ambas retratando contextos da Guerra de Troia, principalmente Ilíada, retratando o Ulisses, a história de Ulisses, e também o rei Agamenon, que foi descoberta por Heinrich Schliemann em meados de 1800. Enfim, esse é todo o contexto da localização dos antigos gregos. E também vamos entender a divisão dos períodos para os historiadores em geral. A Grécia é dividida em 4 períodos. O período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII. O período homérico, que vai do século XII, ao século VIII. O período arcaico, que vai do século VIII ao século VI. E o período clássico, que vai do século V ao século IV. Como eu disse no podcast de hoje, o principal é dar esse apanhado geral. Eu vou explicar um pouquinho de cada período bem rapidamente, para entrar num contexto maior na próxima parte do podcast, quando vocês já estiverem mais inteirados sobre o assunto. No período pré-homérico, também é conhecido como Creto-Micênico. Como eu disse, a formação de Creta, ela se deu primeiro. Os cretenses foram os primeiros a se estabelecer, né, também chamado de minoicos, pelo seu famoso rei Minos, que é muito conhecido pela lenda do Minotauro. Eu não vou me deter na mitologia grega, sem dúvida nenhuma vou fazer algum episódio especial, não sei se curiosidade no cast, para tratar especificamente da mitologia grega. Mas essa sociedade essa civilização creto-micênica, ela vai ter o seu momento de união, né? Quando, mais ou menos, os micênicos tiveram esse contato com os minoicos? Em meados, mais ou menos, de 2000 a.C. Os cretenses, mais ou menos, se estabeleceram a 3000 a.C. Essa união creto-micênica, como eu disse, ela ocorre por volta do ano 2000 a.C. Esse contato entre as duas civilizações se dava pelo comércio naval e vai se fortalecer a partir de um desastre natural na ilha de Creta. Um terremoto ou atividades vulcânicas acabaram atingindo a ilha e dizimando grande parte da população. Os micênicos, por sua vez, ofereceram, vamos dizer, uma ajuda para a reconstrução da ilha, porém suplantaram os minoicos. Ou seja, eles deram com uma mão, mas tiraram com a outra, a partir do momento que agora quem dominava eram os minoicos. E esse domínio ele vai acontecer mais ou menos até o ano 1200, quando essa civilização creto-micênica ela vai sofrer com as invasões dórias. Os dórios, também povos indo-europeus, porém extremamente truculentos, extremamente brutais, sem nenhuma escrita desenvolvida. A civilização micênica adotou dos minoicos uma escrita cuneiforme. Além disso, adotaram também
alguns quesitos culturais, algumas práticas culturais foram adotadas, e tudo isso devido ao contato entre as duas civilizações, que agora enfraquecidas pelas invasões dórias, e a partir desse momento vai ocorrer a primeira diáspora grega. E também um surgimento de trevas no mundo grego por conta dessas invasões que dizimou grande parte da civilização, ofuscando todo o desenvolvimento escrito e científico, arquitetônico também da época. Tudo isso vai ser suplantado pelos dórios. Vai exercer um novo domínio, uma nova soberania entre os gregos. E depois que acaba esse período de trevas, que começa a se reerguer, vai surgir uma civilização evoluída em Atenas. E eu digo isso por conta da sua riqueza material encontrada, né? Das obras encontradas da Atenas antiga, dos grandes relatos filosóficos de Platão, Aristóteles, grandes outros, Tales de Mileto desenvolvendo a ciência, Pitágoras a matemática, enfim, grandes influenciadores para esse período. E o período que eu vou tratar agora é o período homérico. Esse período homérico é o período que ressurge a escrita, e possivelmente os escritos do poeta foi em meados do século 8 a.C. O período arcaico ele vai do ano 800 ao ano 600, e esse período ele vai marcar o início do processo da mudança do governo de tirania para democracia, né? Vai ter esse marco. Mas antes da tirania, o governo, o modo de governar predominante era a oligarquia, que também teve uma grande influência na Grécia Antiga. Oligarquia nada mais é do que o governo dos melhores. E os mais importantes, os mais ricos, que acabavam participando dessa forma de governar. E depois, no período clássico, vai ser o apogeu de Atenas, o apogeu do mundo grego, o apogeu dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, dos grandes cientistas da antiguidade. E eu vou tratar muito melhor desse assunto, sem ter que explicar a contextualização, igual eu fiz aqui. Vou poder tratar de uma forma bem mais ampla tudo o que está acontecendo no mundo grego. Mas é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo podcast.